Vamos falar sobre Netflix, novidades aí de Netflix. Na verdade, a gente vai propor aqui uma discussão sobre o que rolou com a Netflix nas últimas semanas aí. A gente teve lá, Rogério, a gente já fez vídeos, né? Já comentamos aqui bastante sobre as notícias relacionadas à Netflix quando ela anunciou que ela iria parar o compartilhamento de senhas e as pessoas teriam que criar, né, usuários extras. E você pagava aqui no Brasil R$12,90 por cada usuário extra, sendo que cada conta premium podiam ter 2 usuários extras, né, pagando R$12,90 e um usuário normal, apenas um usuário extra. Isso causou um rebuliço porque aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma prática e um costume muito grande de compartilhar as senhas dos streams, né? Não falando especificamente do Netflix, mas normalmente se você tem uma assinatura, você tem um amigo, alguém da família, você compartilha, você cria seu perfil lá, né? Dá pra criar vários perfis, assim, no Prime Video, HBO Max, a própria Netflix incentivou bastante isso. E a gente teve um impacto grande nas pessoas quando essa proibição chegou. Era uma proibição já esperada, né? A gente vem falando disso há quase um ano, né? Que a gente vem comentando que ela já estava testando em diversos países. Não foi do nada, né? A gente pode dizer que não foi do nada, né? Não foi. Não veio sem aviso. A gente só foi acreditando que não era verdade. Quer Exatamente. dizer, as pessoas, porque a gente realmente sabia que em algum momento ia pegar isso, cara. A gente sabia, mas o impacto, a gente comentou diversas vezes que era uma decisão extremamente impopular, né? Quando você incentiva o compartilhamento de senhas e depois você passa a cobrar por esse compartilhamento, isso tem um impacto negativo muito grande, né? Porque muitas vezes aqui no Brasil, principalmente, né, a gente percebe que isso é um comportamento mundial, tá? Não é só no Brasil que as pessoas compartilham senhas. Nos Estados Unidos eles compartilhavam bastante. Principalmente porque é normal você ter, tipo, mais de uma casa, né? Você tem a sua casa e tem a casa de campo, aí o filho que mora a faculdade, né? Que ele mora em outra casa e ele tem a própria Netflix, que é da família inteira e tudo. E até como não era uma coisa abertamente proibida, apesar dos termos de uso dizerem pra não fazer esse tipo de coisa, a gente não tinha isso como algo proibido. Os termos de uso então... atualizados, né? Porque eles foram atualizados em janeiro desse ano. Mas que eu saiba... É que assim, eles deram uma melhorada. Mas que eu saiba, desde o começo eles pedem, né? Eles falam pra não usar em outras casas e tudo mais. Mas depois isso foi mudando, foi ficando cada vez mais... Mas eles incentivavam, né? Eles postavam então, que amor era eles incentivavam, apesar de o termo de uso deles não incentivar a fazer, mas a propaganda incentivava, né? Eles mesmos perceberam essa brecha. O que o termo de uso dizia era que assim, a conta é sua, é particular. É pessoal, entendeu? Exatamente. Pessoal, não repara. E aí, o que acontecia, até por não ser proibido, é que a gente... Por exemplo, você tava na casa de um amigo, aí o amigo falou, queria assistir... Nossa, eu tô louco pra assistir uma série. Você não tem Netflix? Toma aqui. Eu tenho 5 Cria um perfil aí, aqui. né? E, inclusive, eu acho que... A gente vai falar de números agora, porque muita gente veio com aquele papo de agora a Netflix acabou! Acabou a Netflix, fina Netflix e tudo mais. E a gente vai ver que não é bem assim que a banda toca. Como diria o nosso querido Garfinho ali. A parada é que ainda pelo menos no Brasil, a Netflix não começou a cancelar efetivamente as contas. Ela não é cancelar, ela não bloqueou as contas ainda. Então a gente ainda não sabe o que exatamente vai acontecer. Se, por exemplo, uma pessoa vai estar usando numa casa, aí quando a outra for usar na outra casa, vai cortar essa primeira pessoa que está fazendo, ou essa segunda pessoa não vai conseguir acessar. Ainda a gente não sabe direito o que vai acontecer. Isso ainda é uma surpresa, e eu acho que quando isso acontecer efetivamente, a gente vai ter uma movimentação maior. Porque tem muita gente que tá deixando pra lá, e aí tudo bem. Ou nem chegou a notícia direito, a pessoa às vezes não vê o e-mail que usa é um e-mail lá. Mas algumas pessoas já foram notificadas nas TVs, tá? Houve uma notificação nas TVs, perguntando, isso aqui é a sua casa, é a sua residência mesmo? Mas isso não foi, por exemplo, na conta que a gente criou aqui, a gente tem um vídeo aqui que vai estar embedado em algum canto aqui. A gente criou uma conta, né, para sua família lá e tudo mais, né, que estavam usando e tal. E foi na conta dessa pessoa que apareceu isso. Então... Não, mas da minha mãe, por exemplo, a minha mãe, ela usa a minha conta. E aí, quando surgiu as notícias e tudo mais, ela continuou usando. E aí, em um determinado momento,
Quando eu, que sou o proprietário da conta, definir que aqui é a minha residência, onde eu estou é a minha residência, apareceu para ela o aviso quando ela logou lá, perguntando assim, você está na sua residência? Sabe, uma notícia lá e tudo. Sim. E não tinha nem como... Nem tinha opções do que fazer. Ela tinha que sair do login e entrar com outro login. No meu caso, por exemplo, que a gente... eu acho que está sendo randômico, tá? Não tá sendo, tipo, todo mundo. Mas no meu caso, que eu divido com a minha irmã, a gente até por conta de um experimento, a gente vai até ver o que vai acontecer. Sim. E aí depois a gente vai acertar, ver lá... Em algum momento ela vai cortar, né? Então, aí a gente quer ver, mas também é interessante pra saber o que vai acontecer. Por exemplo, por enquanto, nada. Não tem aviso, não tem nada, mas também a gente não respondeu, não fez ainda. Uhum. Não estou indicando as pessoas fazerem isso, tá? É só uma questão que a gente tá fazendo aqui. Até pra garantir as contas, talvez seja melhor realmente fazer antes, porque a gente não sabe exatamente ainda o que vai acontecer. Mas muita gente também, e é por isso que eu tô falando disso, tá mal informada. Vou até falar de um colega nosso, tem um amigo nosso, que eu não vou falar o nome aqui. Mas eu ouvi um podcast que ele tá participando, e ele falou assim, puxa, eu descobri que eu pago a conta premium, então eu não vou precisar... Nossa, eu nem sabia que eu não vou precisar fazer o pagamento extra. E, amigo, que depois eu vou mandar uma mensagem pra ele pra falar. Amigo em comum nosso, viu? Eu sei quem é, inclusive. Eu vou falar, queridão, você tem o direito de pagar R$12,90 a mais. Não é que você já tem uma conta a mais, entendeu? Então, eu acho que muita gente vai ser pega ainda. Né? A conta é sua, e aí, ok, você não vai pagar porque a conta é sua, tá no seu e-mail, tá no, é o do seu cartão que sai e tudo. Não, mas é que aí... esse nosso amigo, ele falou o seguinte, ele paga, é ele que paga, e a mãe dele usa também. Então ele é dos dois. E aí ele achou que ia ter que cancelar ou fazer outra conta e tal. E aí ele veio a notícia de que a conta premium, por exemplo, ela tem direito até a dois assinantes extras. Dois assinantes extras. Ele acreditou que ele já tinha direito a colocar um assinante extra, que seria em tese da mãe dele. Sem ter cadastrado, né? Ele tem que cadastrar e tem que pagar os R$12,90 a mais. Mas sabe o que aconteceu bastante, Rogério? Eu vi um movimento muito forte de cancelamentos aqui da Netflix no Brasil. Obviamente que não dá pra pegar a realidade do Twitter como a realidade geral, né? Tudo que acontece no Twitter, ele é super exagerado, como se tudo que acontecesse no Twitter fosse a realidade do mundo, né? E não é verdade, né? Mas existe um movimento, existe uma parcela que é bem barulhenta, inclusive. Pessoal falando em boicote, vão boicotar a Netflix e tudo mais. A Netflix, ela é o principal stream, é o stream pioneiro, é o stream mais caro, né? É o mais caro de todos. Eles estão se deslocando dos outros streams, acho que até por estratégia deles de se tornarem esse stream premium, esse stream mais caro mesmo, que tem muitas opções, etc. É como se eles não quisessem estar no mesmo nível dos outros streamings, sabe? É perceptível esse movimento deles se destacarem, e eles se destacam através do preço, e como eles conseguiram muitos assinantes no decorrer dos últimos anos, eles estão na dianteira, estão muito distantes dos outros, assim, sabe, em termos de assinantes. E aí o que é que a gente viu? A gente esperava que nos Estados Unidos, que as pessoas falam assim, nos Estados Unidos a galera tem dinheiro, a galera, né, ele não se importa com isso. Cara, se você aumenta $1 numa assinatura, eles chiam, existem reclamações, existe cancelamento, existe impacto nas ações das empresas, tem um negócio bizarro lá. As pessoas reclamam bastante lá. Inclusive porque a inflação lá é bem diferente da nossa, né? É muito mais baixa, então qualquer aumento ali é muito sentido. E eles não, eles querem saber o porquê. Por que tá ficando mais caro? O que exatamente tá acontecendo? Exatamente, você tem que justificar, né? Você tá aumentando por quê? Porque você vai entregar mais coisa, vai ter mais serviço, vai ter mais, enfim, etc. Obviamente que a realidade dos Estados Unidos é muito diferente da nossa, né? Inclusive a gente paga lá $20 uma Netflix, se a gente converter pra real, seria mais de R$100 aqui, né? Ou próximo de R$100. Sim, né? Mas sem converter é tipo R$20. Ou menos de R$20, na verdade. Então, para olhar eles, o salário assim, deles, não é... O problema é que lá tem muitos streams, tem muito mais do que aqui no Brasil, por exemplo, né? Existem serviços que a galera não desapega de TV a cabo, tem um negócio, é outra realidade mesmo,
sabe? Em tudo, socialmente, tecnologicamente e de acesso, por exemplo, lá eles têm um Hulu, né? E aí a gente tem mais ou menos, o nosso Star Plus, ele é um semi-Hulu, se você pensar. Sim. Né? Ele é um semi-Hulu, mas ele não é o Hulu especificamente. Então tem outros streams lá, e aí o que se esperava? Que lá tivesse uma queda de assinantes, afinal é uma parada extremamente impopular e que, né, não... Cara, ninguém gosta de ver seus serviços aumentando a assinatura e você tendo que pagar mais, eles entendem isso como direitos, né? A gente, infelizmente, a gente ainda tem uma visão um pouco diferente desses serviços e tal. Eles entendem isso como direitos. Eu tô pagando, eu tenho direito a tal coisa. Então, se eu vou pagar mais, eu quero saber por que mais. E aí, nesse caso, por exemplo, você vai mudar uma coisa que já estava muito intrínseca na cultura, que é você emprestar sua assinatura para alguém, você ter 2 casas e né, cada casa, as casas poderem acessar. Então, por que isso vai mudar? E por que agora eu vou ter que pagar isso a mais? Por menor que seja o valor. E aí, o que aconteceu, né? A gente tem aqui os dados que saíram, liberados aqui pelo Antena, que faz lá a apuração de novos assinantes em streams e tudo mais. E nós tivemos um pico quando começou a política de novos assinantes, de assinantes extras, né? Da Netflix. Porque qual foi o movimento que aconteceu? A gente viu pessoas cancelando assinaturas, tipo assim, que compartilhavam com 3 pessoas diferentes, em 3 casas diferentes. A gente viu gente assim, cara, vou ter que cancelar aqui, porque eu não vou ter como colocar mais valores, etc. Mas a gente cancelou. Teve gente que, desses 3, tiveram 3 contas novas. Que a pessoa continuou com a sua assinatura, diminuiu o plano ou não, mas as outras 2 pessoas que querem continuar com a Netflix fizeram 2 novas assinaturas. Então, na matemática, a gente deve ter tido muitos cancelamentos, ao mesmo tempo que tiveram muitas assinaturas. E aí, no equilíbrio dos valores, as assinaturas elas superaram os cancelamentos. Pelo menos nesse primeiro momento, né? Então, a gente teve um pico ali. Cara, olha o pico de assinantes. A especulação é que são mais de 100 mil novas assinaturas por dia na Netflix. Desde que foi anunciado, né? Vai acabar a Netflix, gente. Não vai acabar, né? A gente sabe que não vai acabar. E aí, começou ali o pico, Rogério. O pico aqui, ele é maior do que o pico quando começou o lockdown do Covid ali, que foi o período em que a Netflix mais cresceu de assinatura. Né? Foi o período em que todos os streamers cresceram porque as pessoas ficaram em casa e só tinham os streamers para assistir. Então começaram a assinar diversos serviços para poder ter acesso a entretenimento e tudo mais. E o pico agora de assinaturas está maior do que naquela época, que foi o maior crescimento da plataforma. Então é um negócio que é interessante a gente analisar, que por mais que tenha tido sim muitos cancelamentos, como a gente falou diversas vezes, cara, ninguém gosta de pagar caro, ninguém gosta de pagar mais, a gente já pagava reclamando da Netflix, né, porque o valor é o mais alto, é o mais caro do mercado e tudo mais, mas algumas pessoas entendem já a Netflix como parte do orçamento familiar, porque já vem como entretenimento. Tem muita gente que cancelou TV por assinatura para ficar só com a Netflix mesmo, e outros streams, e aí virou a TV. A TV, ela é a Netflix, saca? Porque é o primeiro stream, é o stream mais popular, o stream mais fácil de utilizar também. Então as pessoas meio que já colocaram na rotina familiar Netflix, assim, sabe? Um dia a gente ainda vai fazer um podcast né, que a gente faz dos estúdios, a gente vai fazer sobre a Netflix, para tentar entender e poder falar pra galera por que a Netflix acabou sendo o que é hoje e por que você não pode considerar ela só um serviço de streaming. Comum, porque eu acho que tudo que vem ali na esteira da Netflix é o que a gente tem hoje em dia, né? Então eles estão muito na vanguarda das coisas, e eu acho que inclusive essa expansão mundial que eles fizeram muito cedo foi a coisa mais importante, porque talvez eles tivessem caído nessa do Hulu mesmo, que é uma coisa fechada, e tem a da Comcast também, que é outra que também é super fechada, Peacock, né? Que também é super fechado, só nos Estados Unidos e tal. O que a Netflix, essa expansão mundial foi muito interessante de ter sido feita tão rapidamente, porque
atingiu o público de uma maneira que hoje em dia muitas pessoas, e aí eu posso enquadrar, por exemplo, a minha família, minha mãe, quando ela ficou sabendo disso, ela falou, eu não vivo, juro. É forte juro, essa frase, foi a né? frase. É claro que eu tô falando particular da minha família, minha mãe, então, Sim. mas ela disse exatamente essa frase. Eu não vivo mais sem Netflix. Essa é a frase. Então muita gente, por mais que, por exemplo, eu mesmo pensei muito... e ainda tô pensando se eu vou fazer uma nova, se eu vou renovar. Tem muita gente que é totalmente dependente. A gente pensa muitas vezes. Por exemplo, nesse ano de 2023, os conteúdos da Netflix, eles não estão me pegando. Eu até fiquei pensando isso ontem. Como nada da Netflix tem me pego. Assim, não tem nenhum conteúdo ali que tá me fazendo querer assistir e tudo mais. Mas a Netflix não é só pra mim. Essa que é a grande sacada. A Netflix é pra todo mundo. O HBO Max, por exemplo, ele é pra um público. E tá tentando mais adulto, mudar né? isso, né? O Max tá tentando mudar isso. Ele tá tentando ser mais pra Netflix. De pegar o jovem e a criança, o público, né? O Prime tem um público. Tá. A Netflix ela é pra todo mundo. E aí, você vai atingir, cara, pessoas de mais idade, pessoas de crianças... Não, tem gente que fala pra mim, Rogério, adulto, eu sempre discuto esse assunto no Twitter, e aí gente assim, mas a Netflix não lança nada. Caraca, mas ela lança muita coisa toda semana. Talvez não lance nada do seu agrado, do tipo de conteúdo que você gosta, mas a Netflix ela se destacou nesse sentido, até em termos de público, porque ela conseguiu uma coisa que é muito difícil. E aí a gente, né, a pandemia nos últimos anos, a gente... muita gente se viu forçada a aprender a utilizar coisas de internet, a serviços de internet, né? Se a gente pensar até 2020, muita gente nunca tinha comprado nada no e-commerce, online, sabe? E porque tinha aquele receio e tudo mais, a gente entende, são gerações diferentes, né? E aí, o que aconteceu com a Netflix? Ela conseguiu pegar o público que consome TV aberta. Que é o público que gosta de novela. E aí, por que os doramas fazem tanto sucesso? São as novelas, da Coreia do Sul, entendeu? E por que todos os streams estão colocando novelas? A HBO Max colocando as novelas turcas. O Globoplay, que já tinha suas próprias novelas, colocando novelas mexicanas, sabe? Sim. Tem muita coisa entrando, porque o público que antes nem conhecia tanto, agora eles conhecem. Muita gente conhece a Netflix. O pessoal acha que... ele chama até tipo assim, a Netflix da Globo, sabe? O Globoplay. A Netflix enfim. É verdade, o Netflix streaming, da HBO. Né? O Netflix da HBO. Exatamente, ele virou sinônimo, né? Como era Bombril, como era Gillette, sabe? Essas coisas. Faz muito sentido. Então... E tem uma coisa que é do público da televisão, complementando isso que você está falando, que é a novidade semanal para esse público. A gente precisa muito, muito sair da nossa bolha algumas vezes para poder entender o que acontece no mundo de verdade. Porque para nossa bolha, por exemplo, entre nós aqui, se a gente for... Se o nosso giro de ouro fosse nesse exato momento agora, talvez nenhuma série da Netflix entrasse. Porque assim, não teve nenhuma que pegou nenhum de nós quatro da nossa bolha. Eu não me lembro, pelo menos, tá? Eu fiquei pensando, relembrando, e nesse ano... 2023, por enquanto, não teve nada. Teve outras séries de outros streamings. Mas, se você for pensar em termos de audiência, em termos de sucesso pra Netflix, talvez tenha sido um ótimo ano pra eles, ou um dos melhores. Porque, cara, toda semana que eles estreiam alguma coisa nova, esse negócio vai pro primeiro lugar, cara. E assim, é um monte de conteúdo novo que não me pega, não te pega, não pega você que... Não pode não, sei lá, eu acredito que também não vai pegar quem esteja assistindo esse vídeo... Mas que se você perguntar pra fora da sua bolha, essas pessoas viram tudo, cara. Viram a série que tem desejo. Viram a série que tem espiões lá, que é o maior sucesso do universo. É você botar um espião na tua série. Entendeu? Cara, então... tem isso daqui, Rogério. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tô aqui no top da Netflix. O fim de semana inteiro, a gente viu o filme Os Suspeitos em primeiro lugar. Ele não tá mais em primeiro lugar, porque entrou Seja Você Mesma, já assumiu. Mas esse filme aqui... Eu recebi uma mensagem de um amigo falando assim, esse filme novo da Netflix, ele vai ter continuação? Porque o final ficou meio aberto e tudo mais. Eu falei assim, esse filme não é novo. Esse filme é de 2013, né? Inclusive tá ali, 2013, né? Do Villeneuve, inclusive, esse filme. Do Denis Villeneuve, diretor de Duna, de A Chegada e tudo. E aí,
Cara, o fenômeno que é isso daqui é pra você ver o quanto que movimenta. É um filme de 2013, que é um filme muito bom, pouquíssimo comentado na época, exceto na bolha que assiste os filmes de lançamentos, etc. Chegou na Netflix, estourou, ficou em primeiro lugar. E aí, vamos fazer a pesquisa aqui, ó. Não, só fazer a pesquisa aqui, ó. Sim. Ó. Vou fazer a pesquisa aqui rápido, ó. Os Suspeitos, notícia. Olha a quantidade de sites falando, Rogério, sobre esse filme. Gostou de Os Suspeitos? Veja 10 filmes parecidos. Suspeitos, conheço um novo filme de suspense da Netflix. Pra você ver, são os sites que vivem de algoritmo, né? Eles veem o sucesso, assim, filme injustiçado de Hugh Jackman inspirado em história real, Suspeitos, conheça o final alternativo do filme, tarari, parará, o G1... Né, G1 já é outra coisa, né? Ele vai pro suspeito de alguma outra coisa, né? Aí também. Já acabou. Cara, o movimento que a Netflix causa é muito grande, porque filme antigo se torna extremamente relevante. Inclusive, é um dos motivos de estar acontecendo a greve dos roteiristas e ter as outras greves e tudo, porque o pessoal fala assim, cara, filme antigo tá bombando na Netflix, então eu quero ganhar por isso também. Não, e quer saber, pra complementar isso que você tá falando, o Suspeitos está no Prime Video há anos. Exato. Há anos. Não é que saiu, entrou mês... Não. Está há anos. Eu sei, porque eu tô sempre passeando no seu... Eu gosto muito de ver filme velho. Então eu tô sempre passeando nas listas e eu sei que ele tá lá. Ele, inclusive, tá... O pôster deles, se você olhar no Prime Video, está em inglês. O nome tá em português, mas é aquelas coisas do Prime Video, né? Aqueles detalhes. Aí você percebe por que a Netflix tá na frente aí há tanto tempo. Porque ela trabalha com a acessibilidade das coisas, né? São as pequenas coisas que fazem diferença. Eles mudam pôster, eles criam pôsteres novos pra chamar a atenção da galera. Pra cada pessoa... Cara, pra cada pessoa é bizarro, Rogério, isso. Porque se você tem lá... A gente, né, quando compartilhava as senhas e tudo, tem lá 4, 5 usuários. E aí aparece o mesmo filme pra um e pra outro. E aí ele sabe o quê? Por exemplo, vamos citar um exemplo. Vamos dizer que o filme é o Velozes e Furiosos. E aí ele vê que, por exemplo, meu perfil, eu assisto filmes do Vin Diesel com muita frequência. Fora do Velozes e Furiosos. Filmes do Vin Diesel. O que é que ele vai colocar no pôster do Velozes e Furiosos pra mim? O Vin Diesel. Porque ele sabe que eu gosto do Vin Diesel. E aí, por exemplo, o Rogério assiste muitos filmes do The Rock. E aí, o The Rock, ele participa do Velozes e Furiosos. O Velozes e Furiosos novo vai ter o The Rock. Ao invés de ele colocar o pôster do Vin Diesel pro Rogério, vai colocar o post do The Rock pro Rogério, entendeu? E às vezes ele vai tão longe que ele coloca, por exemplo, um pôster da Gal Gadot. Que tipo, apareceu, sei lá, em um deles, aí ele vai pegar ela lá e vai botar. Às vezes ele bota o pôster de um carro, porque você gosta de... Você consome lá o Fórmula 1, Dirigir pra Viver, você consome lá o Top Gear, você consome um monte de reality show de carro. O carro ele vai chamar sua atenção. Então o algoritmo deles é o que mais trabalha nesse sentido. Imbatível. Por quê? Porque ele tem muitos conteúdos, né? Todos os dias a gente faz todas as semanas a gente faz o giro nos streams e a gente mostra a quantidade de coisas que saem da Netflix do mundo inteiro, né? Isso porque a gente não... Isso porque a gente, principalmente na Netflix, a gente escolhe. Exato, né? Porque os outros a gente meio que fala tudo, quase. A Netflix a gente escolhe, porque senão a gente ia ficar... sei lá, mais de 1 hora todas as vezes só na Netflix. Mas eu acho que é importante a gente falar isso daqui, Rogério, essa notícia aqui, ó. Netflix já perdeu 3% de usuários no Brasil após proibir compartilhamento de senha. Esse é um título muito forte porque a gente não tem essa confirmação, né, da quantidade de cancelamentos e tudo mais. O que é que o Sensor Tower, que é que faz essa medição, pegou, né, o Sensor Tower. A quantidade de pessoas que utilizavam a Netflix no mês passado comparado com esse mês. É essa a medida. E aí ele comparando os dois, ele viu assim, tem 3% a menos do que o mês anterior. Então, isso é um movimento interessante para a gente ter uma base do impacto que pode ter no Brasil essa proibição do compartilhamento de senhas. Ao mesmo tempo que vão ter muitas novas assinaturas, tiveram muitos cancelamentos. Então a gente pode dizer que 3%, eu acho até que é uma estimativa se for isso, otimista para Netflix, né? Se for isso, vai ter fogos e champanhe lá na Netflix, né? Porque já tá tendo, né? Porque esse primeiro momento estamos na semana do Tudum, que vai ter
Todo mundo aí estão comemorando, basicamente, né? É porque, assim, nesse primeiro momento, eu penso que eles entendem que vai ter, além da reclamação muito grande, eles devem ter uma perda, sim, é natural. Sim. Mas eles sabem também que a longo prazo, essas pessoas que falam assim, meu, eu não quero mais Netflix, acabou, elas podem voltar, quando saírem os conteúdos que essas pessoas Stranger Things, Wandinha, essas coisas, a galera vai voltar, entendeu? Em algum momento. Então, assim, a porrada ela vai ser no começo. É isso, né? O bom dos streams é você poder zapear, inclusive, entre eles, né? Eu acho que essa é uma grande vantagem. Então, essa é uma coisa que vai, talvez, afetar eles, né? Porque eles não contam muito com isso. A ideia da Netflix é aquela que você tinha com o World of Warcraft. É ficar pagando sem usar. Até, não importa se você vai usar ou não vai usar. Você sabe que tá lá. Se você quiser, tá lá. É um canal de TV para assinatura. Você tem lá um monte de canal. Mesmo que você assista só Globo, mesmo tendo a TV para assinatura, você tá lá, você tem lá as opções de 200 canais, entendeu? Mas era que nem... Aí você tem a opção da Netflix. Quando a Netflix era R$19,90, ou até antes agora de mudar essa parte de compartilhar senhas, você tava pagando e você mantinha lá. E se um dia saísse alguma coisa que tá todo mundo falando... Nossa, tá todo mundo falando de um filme. Aí simplesmente você sabe que se você quiser, você pode nem fazer. Mas... e muitas vezes não vai fazer, mas você sabe, por exemplo, saiu um poço, lembra quando, né, uma grande, um Round 6, essas grandes surpresas que nem a Netflix mesmo tá esperando que vai estourar, e de repente estoura, e aí você pensa assim, poxa, eu tô a um play de distância disso, não preciso assinar nada, porque eu já pago. Agora, a partir do momento que existem um monte de serviços, a partir do momento que a Netflix começa a complicar a vida de quem tem essa assinatura a longa, né? Sem ligar e tudo, mas aí a pessoa começa a ter que escolher, aí começa a pegar no. Aí vai começar, tipo, afetar. O que a gente pode falar é que os outros streamers tiveram um crescimento de acessos, tá? A gente tá falando de registro, mas tiveram acesso, por exemplo, Globoplay cresceu 15%, o HBO Max teve 33% mais acessos do que ao mês anterior, o Amazon Prime Video tiveram como isso é só o Prime acesso? Video e a Netflix tiveram uma queda, né? O Prime Video tem nada a ver com o assunto. Então, mas como, por exemplo, isso tem só a ver com acesso e não com as pessoas desassinando ou assinando, pode ser simplesmente conteúdo. O conteúdo da Netflix não atraiu tanta gente. O conteúdo Nos Estados Unidos, apesar dos protestos de muitos assinantes, o Sensor Tower notou um crescimento de 7% de downloads na Netflix. Ou seja, as pessoas baixaram os aplicativos que não tinha aí para tentar fazer assinatura, alguma coisa do tipo na TV, etc. Né? Então, é um assunto que, obviamente, a gente vai voltar, mas dando certo na Netflix, e aparentemente deu certo, porque se você tem novos assinantes, mesmo tendo cancelamentos, mas você tem novos assinantes e na matemática, cancelamentos e os assinantes estão aqui, cara, deu bom. Na projeção, acho que eles projetavam perder um pouco, perder uma quantidade específica, mas eles estão ganhando assinantes. Então, para eles, deu certo. E aí, o que é que vai reverberar? Nos outros streams. Opa! Todos os outros streams, isso, cara, infelizmente, tá? Infelizmente, a gente vai ter essa restrição de compartilhamento de senhas muito em breve nos outros streams. Talvez eles não queiram fazer agora para eles se destacarem. Olha, a gente não faz, a gente pode compartilhar à vontade, não sei o quê. Em algum momento eles vão fazer isso, porque se eles descobrirem que a forma de conseguir novos assinantes, mais assinantes, é você restringir nas senhas, porque os streams eles chegam no teto, não conseguem mais crescer. A Netflix ela meio que chegou num teto assim. Como é que eu faço para crescer mais? Fazendo essa restrição. Deu certo para ela, os outros provavelmente vão fazer isso, sabe? Então é algo para se pensar o impacto do mercado, que é muito triste. No fim, sobra sempre pra gente, o consumidor, e que a gente vai ter que pagar mais. E aí, se a gente tem que pagar mais, a gente vai se tornar cada vez mais seletivo.
Antes a gente assinava 3, 4 streams, 5 streams, sei lá. Tem gente que assina todos, tem gente que assinava só 2. Vai se tornar seletivo mesmo assim. Disney Plus não tem nada esse mês? Não vou cancelar a assinatura. Vou pra outro. Entrou série da Marvel? Vou voltar pra Disney Plus e etc, né? O que a gente... os streamings, eles criaram, a Netflix principalmente, criou uma dependência das pessoas com o seu conteúdo, né? A curto prazo é que nem, por exemplo, na época que teve uma seca aqui em São Paulo, e aí tem lá o nível... Eles falavam que era o nível negativo, lá, sei lá, um negócio assim, que eles pegavam uma água... Cara, você fala, como é que pode ter menos do que 100%, sabe? Menos do que 1%, era um... Sim. Nível morto, sei lá, não me lembro, era um negócio assim. E aí, o que a Netflix tá fazendo é isso. É assim, não tenho mais como eu crescer, eu vou usar isso, e aí eu vou conseguir crescer também até um patamar. Também não vai ser infinito isso, né? Uhum. Eles já sabem. E aí, naquele patamar é onde eles vão ter que ver. Só que isso, a curto prazo, vai ser difícil, porque eles deve ter ruídos e queda, depois deve subir, que é o que eles querem. Mas tem consequências. Porque a consequência disso é que as pessoas deixam de ser tão dependentes. Muitas dessas pessoas deixam de ser tão dependentes desse conteúdo. Exato. E aí vai entrar na parte de assino esse mês, cancela no outro. Ainda mais porque é mais caro, né? Porque às vezes se você juntar às vezes a assinatura... Você pega aí, né? O que a gente já falou bastante, tipo aquela promoção do Mercado Livre. Que você tem a assinatura do Disney Plus e Star Plus na faixa, pagando esses R$19,90, algumas pessoas têm R$15,90, R$14,90 no caso, mas normalmente você paga R$19,90 lá pro Mercado Livre, você tem Disney Plus e Star Plus de graça, tem desconto de 50% no HBO Max, só aí com R$19,90 você já tem acesso a diversos streams, né? Poderia ser uma publi, né? Colocar aí propaganda. Mentira, não é propaganda. Poderia ser propaganda aqui, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que compartilhar porque é um serviço muito bacana. Vai chegar uma hora que vai acabar? Vai, gente. Vocês que assinam o Mercado Livre, eu inclusive sou um assinante deles, em algum momento vai acabar, porque a gente sabe que não tem almoço grátis, entendeu? Porque a gente sabe que essa conta é muito... Não bate. Ela não bate. Desigual, né? Só se você juntar a Disney com o Star Plus, acho que dá R$60, não é isso? Dá 59,90, né? Um negócio assim. Então, deixa eu ver como é que tá o combo aqui. Tô vendo aqui, tá, gente? Rapidinho. R$55,90. Exatamente o mesmo preço da Netflix. Exatamente o mesmo preço que você paga na Netflix, o Premium, né? Especificamente o Premium, que é o que tem acesso a 4K, tem gente que não se importa com 4K. Então o preço que você pagaria na Netflix é aquele de R$39,90, coisa assim. Ou R$35,90, mas enfim, é nessa faixa aí. Mas você ter esses benefícios, essas promoções, e quem é que faz promoção? Quem é que faz essas coisas? Quem tá correndo atrás. Os streams que estão para trás da Netflix. Então é muito comum a gente ver desconto de 50%, streams mais baratos, menos de R$20, porque em tese os preços normais deles são bem mais caros, mas eles barateiam para tentar atrair os assinantes, tanto que muitos deles que eram bem baratos, eles passaram a crescer o valor de suas assinaturas. A Apple TV Plus cresceu, Prime Video cresceu, HBO Max. E a gente já falou em outros vídeos, inclusive, que essas empresas estão tendo prejuízos monstruosos, cara. Fortíssimos, né? Pra manter esse preço abaixo do... Então a gente, infelizmente, sabe que isso é tudo curto prazo. Ou acaba, ou aumenta, né? Existe uma coisa que as pessoas não compreendem, que é assim, existe apenas 2 streams de todos os streams que dão retorno financeiro. Apenas 2 de todos. Netflix e HBO Max. HBO Max conseguiu no último trimestre, ou seja, em 2023 apenas. Porque ele só dava prejuízo. Disney Plus, Star Plus, Paramount, o que você imaginar aí de streaming, todos dão prejuízo. Apple, todos dão prejuízo. E aí imagina todo final de trimestre, né, que quando eles fazem a avaliação, e pensar assim, olha, e o nosso streaming, hein? Menos 500 milhões. A Disney Plus, menos 1 bilhão. Aí, galera, essa conta... Pra que nós estamos fazendo esse negócio, então? Se é pra dar prejuízo... Por isso que estão sendo revistos tantos projetos, muita coisa está sendo cancelada e etc. Entendeu? Por causa desse movimento. Então, você tem só tem 2 streams, e o Zaslav, ele só conseguiu fazer com que o HBO Max desse lucro, cortando um monte de coisa. Tirando um monte de coisa de catálogo, removendo coisa de catálogo, né? A Globo tá fazendo a mesma coisa, né? Porque
ela em algum momento decidiu investir eu acho que muito certeiramente, pra falar a verdade. Eu acho que no momento certo eles decidiram investir no Globoplay como uma plataforma maior do que qualquer outro concorrente no Brasil, né? Que é realmente uma plataforma de streaming, não um servicinho que as pessoas não fossem nem ligar. Não, é muito forte. Isso é um investimento muito caro de estrutura. Pra você criar a própria estrutura ali pra não ficar caindo, que nem caía na época do BBB, né? Que o Globoplay no começo era só BBB, depois a galera desassinava, e aí eles alteraram isso, e foi mudando, e foi ficando encorpado, e hoje em dia tem conteúdos feitos exclusivamente pro Globoplay, né? Que era uma coisa que no começo era impensável, né? Primeiro você faz o negócio pra Globo e aí ela vai pra Globoplay, é o caminho natural. Não, vamos criar coisas pro Globoplay e só 3, 4 anos depois ela vai pra TV aberta. Então, é uma maneira diferente de pensar e isso gera um prejuízo na Globo gigantesco. Exato. Isso a curto prazo, é aí que tá. Isso é tudo a curto prazo, porque a tendência é de crescimento. Mas pra isso, você tem que aumentar os preços, não tem como ficar bancando. Exato. Pra galera, não tem como. Então assim, no resumo da ópera aqui, o que a gente pode dizer, né? Depois de todas as análises que a gente fez nos últimos vídeos, e no último ano especificamente, é que a Netflix, ela sempre foi muito a dianteira dos streamings. Essas decisões são extremamente impopulares, como a gente sempre fala, né? Você decide barrar coisas, cortar coisas, aumentar valores, isso é muito impopular, porque as pessoas vão reclamar, vão chiar. Mas ela meio que casou, né? Tipo no poker, quando você coloca as fichas, né? O all-in, né? Você colocou tudo lá e disse assim, vamos ver qual é. Vamos ver qual é. E aparentemente o resultado... E aí, tem muita gente xingando. A galera é trouxa. E xinga a gente isso é absurdo, não sei o que, tudo mais. A Netflix não se importa com isso, gente. Eles estão eles são muito práticos no sentido de que eles olham os números. Né? E isso serve pra tudo na história da Netflix. Se você pensar as séries, por que série boa às vezes acaba não sendo renovada e série marromeno acaba sendo renovada? Porque ele gastou menos e deu audiência. E aí a outra gastou muito e não deu audiência. Ele faz a matemática assim, é meio óbvio. É capaz até do próprio algoritmo renovar automaticamente ou não a série, entendeu? Eu acredito, eu tava pensando nesse exato momento que você tava falando agora, se vacilar, o algoritmo que falou, esse é o momento de botar... Porque esse é o momento em que as pessoas estão mais dependentes da Netflix. Então, é hora de... Ele manda o relatório, né? Tipo assim, olha... O algoritmo sugeriu que essas séries deveriam ser renovadas baseados no cálculo que a gente... Cara, isso acontece. A gente tá numa época de inteligência artificial, de um monte de coisa assim. Tem muitas coisas que são decididas de o quanto custa, de quanto arrecadou. Por que essas séries como Eu Nunca, como Sex Education e tudo mais, são baratas de se fazer. Por isso que elas têm várias temporadas, entendeu? E assim, a Netflix não é uma empresa de família, não. É uma empresa totalmente focada em números. Sim. Olha, todas essas empresas que a gente comenta, gente, estão representam o auge do capitalismo. Eles querem ganhar dinheiro, eles querem... o quanto eles puderem produzir coisas que vão fazer você se apaixonar pela marca, e aí, consequentemente, eles vão conseguir seu dinheiro mensalmente, é o trabalho que eles fazem, sabe? Eles fazem esse poder, eles têm um poder de convencimento muito grande. E eles conseguiram atingir um público que são muito fiéis. Galera de casa, famílias, conseguem produzir conteúdos de reality show, de série de ação, de filme de comédia, cara, tem muita série 18 anos, sabe, assim, a gente fala de desejo, né, de sexo e tudo mais, que a galera consome, brother. Esse perfil falso, essa série, ela ficou em primeiro vários, não sei o que, acabou de sair a renovação dela. É óbvio renovar, gente. Série barata de putaria que funciona. A galera consome. Então ela tá fazendo pra todo mundo. É literalmente conteúdo pra todo mundo. E, cara, pra gente, pra nossa bolha, vai ter um conteúdo a cada 3 meses, a cada 6 meses. Vai ter uma série ali. De vez em quando aparece um blockbuster um pouquinho maior, algum filme que chama atenção, e a gente, caraca, pra cada resgate. Pra cada resgate 2, tem 1000 novelas, reality shows e séries de sexo e coisas infantis que vão atrair gente de tudo. Pois é, então... De mangá, de anime.
tem muito anime na Netflix. O que a gente tira desse imbróglio todo aí é que esse movimento da Netflix foi muito arriscado. Eles sabiam que estavam arriscando. Eles não fazem nada sem pensar muito, né? Eles estavam testando em diversos lugares ao redor do mundo. Não foi assim, não surgiu do nada. E por que eles não testaram no Brasil? Porque é um mercado muito grande, é um país muito grande, tem muitos assinantes, então não tem como se fazer teste num país desse tamanho assim, sabe? E ainda tem a situação do Procon, né? Aqui, que o Procon tá batendo de frente com a Netflix e tudo mais, e realmente tem coisas que precisam ser melhores explicadas, né? A gente tem um Procon que protege o consumidor mesmo, e eu acredito que a Netflix ela vai fazer suas explicações, suas concessões. Pode ser que a gente tenha alguma alteração aqui no Brasil sobre esse compartilhamento de senhas, porque realmente você pode ter uma casa aqui e pode ser morar em outro lugar. A gente pode ter 2 casas, 3 casas, sei lá, e aí você só pode usar em uma casa, sabe? Então essas concessões a gente pode acabar tendo muito em breve, porém a gente precisa aguardar, porque esse jogo está acontecendo, né? Essa mesa está girando e a gente precisa ir acompanhando os dados. A gente deve ter muito em breve uma liberação do crescimento da Netflix, do crescimento ou, né, da caída de assinantes. Pelos números que a gente tem, os números estão crescendo, né? Estão crescendo bastante, então vamos aguardar por novidades. Obviamente vamos trazer discussões como essa aqui. Um vídeo grande, né? Um vídeo mais cascudo aqui sobre diversos assuntos. A gente espera que você tenha curtido aqui. São assuntos diversos. Deixa seu comentário é extremamente importante pra gente. A gente analisa mercado, né? A gente tem um negócio de tá defendendo a empresa, o que se é uma coisa que a gente não faz, é passar pano pra empresa que toma decisões impopulares e que mexem no bolso do público, mas a gente analisa mercado, né? Mercadologicamente, o que é que está acontecendo, né? Esse é o nosso ponto de vista e é um ponto de vista que inclusive pode mudar, né? Dependendo de como o jogo é jogado, né? Vamos aguardar por novidades. Se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vez de novo. Sempre que tiver novidade aqui a gente volta para bater papo com você. É isso? Nos encontramos na próxima. Tchau!